Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43. Nós voltamos, 2025 chegou e estamos aqui para conversar com você, meu querido professor, professora, você que é diretor, educador, educadora, fã da educação. Tem gente que ouve só porque gosta da voz da Regiane, fala assim, eu não sou professor, não conheço educação, mas eu gosto da voz da Regiane e tá aqui com a gente. Tem gente que conhece o Keller de outro podcast, outra coisa que participou também, e tá aqui com a gente. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Cole conosco. Estamos aqui, graças à Editora do Brasil, que traz esse programa maravilhoso, falando sobre o top, aquilo que está no topo da discussão sobre educação para todos vocês. Vamos lá! Hoje nós temos aqui, como sempre, sentada à minha destra, ao longo de todo o ano de 2025, assim será, Regiane Taveira, minha querida, meu ano novo, aquela que abre a minha festa, meu festejo, assim. Porque é isso, né? O ano do professor começa ali em fevereiro. Então, agora a gente tá começando, tá rolando, tá vindo, estamos no início. Você tá bem, Rê? Como é que tá? Delícia estar aqui. Olha, Keller, quanto tempo já? Não, a gente tem que começar falando, não é? Quanto Deve ter tempo? uns mesinhos, né? Uns mesinhos. Não, uns mesinhos. seis anos. Ah, que a gente tá junto, 6 anos. Que a gente tá 6 anos. junto. Mais que muito casamento, tempo. Falei, hein? Falei. É verdade. Falei. Isso é muito bom, não é? Sempre aprendendo com você, já agradecendo a Editora do Brasil. Estamos juntos em 2025 de novo, e isso faz com que a gente continue acreditando e tendo esperança na educação. É uma delícia, não é? A gente precisa. Você falou de férias, eu não tenho férias. O diretor não tem férias em dezembro, janeiro. A gente fica reformando a escola, mas está tudo bem. Eu ainda estou conseguindo raciocinar. Olha isso. Mas já estou precisando de férias, não posso mentir. E olha, Keller, acho que você já colocou aí muito bem, né? Discutir os assuntos atuais da educação. E hoje a gente vai discutir um assunto que a gente já tratou em alguns outros episódios, mas é um assunto que a gente precisa continuar refletindo sobre, colocando em prática, porque não é só refletir sobre, a gente precisa entender, capacitar professores, mas eu vou parar por aqui, né? Senão o nosso convidado vai falar, essa mulher já fez o programa inteiro, eu não preciso falar mais nada, não é? Perfeito. E junto conosco, sentado nessa mesa, estreando o ano de 2025 aqui, gravando sobre temas importantíssimos, e o de hoje é um desses que é essencial, temos a presença de Igor Vieira, que é licenciado em História, assim como eu, vou dizer, historiadores aqui presentes, marcando, e Relações Internacionais, isso eu não tenho, tá? Com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, é professor de História e coordenador geral do Ensino Fundamental anos finais, Ensino Médio e curso pré-vestibular do Colégio e curso PH. Seja muito bem-vindo, Igor, bom ter você aqui, tá pronto para bater esse papo? Obrigado, Keller, pelo convite. Olá, Regiane. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, debutando nessa podosfera. Eu sou um consumidor ávido de podcasts, já ouvi vários dos programas da Arco 43, então estou muito feliz pelo convite e espero poder contribuir para essa discussão importante para os educadores do Brasil. Perfeito. Muito obrigado pela presença. E vamos lá. Fique conosco, pois o programa já começa. Ei, ouvintes do Arco 43, temos um aviso muito importante. Estamos nos preparando para participar de um dos eventos mais importantes do setor educacional, a BET Brasil 2025. A BET é o principal ponto de encontro para educadores e empresas que estão moldando o futuro da educação. Esse ano nós vamos marcar presença novamente com 2 estandes incríveis para mostrar todas as inovações e serviços que a Editora do Brasil tem a oferecer. Vamos apresentar as nossas mais recentes publicações, soluções digitais e ferramentas pedagógicas que visam transformar a maneira como aprendemos e ensinamos. Na BET Brasil 2025, vocês terão a chance de ver de perto como estamos usando a tecnologia e a inovação para criar um impacto positivo na educação.
Então, não percam a oportunidade de vir nos visitar e descobrir como a Editora do Brasil está liderando um caminho para um futuro educacional mais brilhante. Junte-se a nós na Bet Brasil 2025 e faça parte dessa transformação. E não esquece de continuar acompanhando o Arco 43 para mais novidades e conteúdos exclusivos. Acompanhe a gente lá no Instagram, @Editora do Brasil _oficial. E confira mais informações sobre o evento. Nos vemos lá! Nos últimos anos, nós temos testemunhado uma transformação profunda e acelerada em todas as esferas da sociedade, impulsionada pela inteligência artificial. Tenho certeza que você ouviu muita coisa sobre já. Este não é apenas o início de um novo ano, mas uma nova era, onde desenvolver competências para coexistir com tecnologias emergentes tornou-se uma questão vital. No episódio de hoje, contaremos com a participação de um especialista que discutirá com a gente o comportamento, liderança e as implicações práticas da inteligência artificial nas escolas. Mas antes, preciso dizer que nós temos novidades no Arco 43, que vão enriquecer muito os nossos debates e reflexões. Todo mês nós teremos no último programa o Radar 43, onde nós vamos focar em um tema relevante que esteve em destaque na mídia e discutir o impacto na educação. Claro, eu e Regiane Taveira estaremos aqui conversando com vocês nesse radar. Teremos também a Sala dos Professores, que é um novo formato bimestral. No início do semestre, nós vamos disponibilizar um e-mail para que vocês, ouvintes, enviem suas histórias, casos e dúvidas, que vão ser respondidas no mês seguinte, por Marcos Keller, eu, a Regiane Taveira e sempre um convidado especial daqui da Editora do Brasil. Porque você sabe, né? Galera da Editora do Brasil, especialista em educação. Teremos também o Arco 43 na Gestão, um programa dedicado a questões de gestão escolar, com discussões essenciais para a administração educacional. Estou aqui como um professor participante, alguém que precisa de gestor, e a Regiane Taveira também, que é uma gestora, junto com mais um convidado da Editora do Brasil. Então, aguarde esses programas, porque nós estamos muito empolgados em fazê-los. E sem mais delongas, vamos lá. Boas-vindas ao nosso convidado, boas-vindas a vocês e vamos para essa jornada de conhecimento sobre as competências necessárias para navegar em um mundo cada vez mais influenciado, impactado pela inteligência artificial. Regiane Taveira, quero te fazer uma pergunta. Você, olha, o ouvinte talvez não saiba e o Igor talvez não esteja ligado, mas Regiane, ela é uma filha dos anos 80. Inteligência artificial nos anos 80, nos anos 90, a gente tinha medo, né? A gente tinha Exterminador do Futuro, nos anos 2000 tinha Matrix, então era uma coisa que a gente ficava meio assustado assim. Já tinha formas de inteligência artificial, mas não as generativas como a gente tem hoje. Então eu quero te fazer uma pergunta, Rê. Quando você viu inteligência artificial, ChatGPT escrevendo lá, fazendo as coisas, o que você pensou? Quando você bateu o olho e falou, meu Deus, porque foi assim, Que né? A gente loucura! piscou e tinha. Como foi? Não, é engraçado, não é? Porque eu já comentei isso num outro episódio. Eu sou realmente uma sobrevivente da tecnologia, não minto, né? Não vou mentir. A gente sobrevive. Óbvio que com o passar do tempo, você fala, preciso me aperfeiçoar em tal coisa, em tal coisa. Eu já contei várias histórias aqui de quando eu fui vice-diretora a primeira vez, enfim. Né, que liguei a impressora e as folhas foram saindo e não parava de sair, eu desliguei, Eu lembro não é? dessa. E aí tirei da tomada quando o diretor chegou, nossa, tá desligado, eu fui lá, liguei de volta e as folhas continuaram saindo, e ele... Enfim, daí a gente tem uma ideia de como tudo isso, né, na minha vida começou. O chat, hoje eu não fico sem, olha que não consigo ficar sem, até porque quando você pensa em produzir um texto, né? Óbvio que a gente já comentou a questão de você saber o que você quer, não é? Claro. Também tem isso. A pecinha-chave tem que ser você, né? É um Porque auxílio, né? Exato. Então, eu não fico sem. Mas no momento, né, que você me perguntou ali que eu vi, eu falei, danou-se, né? Não precisam nem mais da gente, olha a loucura, né? Não precisa mais do ser humano. Mentira, não é? O ser humano continua sendo uma das pessoas, assim, a coisa mais importante, principalmente lá na escola, não é? A gente fala tanto aí da tecnologia, da inteligência artificial, e aí, né, para esse programa fui olhar aí alguns dados. Gente, tem tanto lugar no Brasil que ainda não tem nem internet. E vamos lembrar que a gente está falando, a gente está num programa que fala para o Brasil inteiro e até fora.
Então, a gente tem que pensar que falar e discutir sobre é muito importante, mas a gente ainda precisa dar equidade para todos os estudantes e para todos os professores aí do Brasil. Mas eu realmente, no momento que me deparei com tudo isso, fiquei com muito medo. Mas eu acho que depois do meio século, que eu brinco sempre falando, né, com relação à minha idade, a gente vai perdendo um pouquinho do medo, sabia? Você fala: "Não, eu tenho que aprender esse negócio aí", né. E aí você começa eu uso muito hoje de verdade, você fala: "Regiane, você consegue ficar sem?". "Não". Olha que interessante, né, a gente assiste a aula e tem que dar feedback aos professores. Você produz um texto, e aí na hora, óbvio, né, você coloca ali né, os pontos principais, sai pronto, gente. Aí eu dando a dica, né, os diretores vão falar: "Puxa vida", né. Mas é isso, ajuda bastante, mas é o que eu falo, você tem que estar preparado para tudo isso, né. Aquilo não funciona sem a gente entender um pouquinho. Então, né, apesar da brincadeira, eu falo, eu procuro sempre entender um pouco mais, pergunto se não sei, a gente não pode ter vergonha Sim. de perguntar, não é, e tentar se atualizar o tempo inteiro, porque a criançada chega na escola, gente, falando de termos que a gente nem nunca ouviu, então você tem que estar muito atento. Espero que eu tenha respondido aí para você, mas você já sabia dos meus medos. Não, me ajudou bastante. Eu quero perguntar para você, Igor, como foi na hora que você deu uma olhada para a inteligência artificial generativa, que eu acho que muitas vezes a gente fala de IA, é a primeira coisa que a gente pensa, né? Tem outras formas de inteligência artificial. Mas quando apareceu, quando surgiu, quando você bateu o olho, o que que você pensou? Bom, Kelly, a gente quando, né, tá ali impactado pela novidade, a gente começa a pensar num futuro mirabolante, né? É Mas assim verdade. como a Regiane falou dos anos 80, eu também sou dos anos 80, eu comecei a pensar em todos aqueles filmes apocalípticos que falavam de uma inteligência artificial que iria dominar a humanidade. A gente não vai chegar a esse ponto, tomara, mas eu vejo a inteligência artificial como uma nova fronteira, que tem um potencial enorme de revolucionar, né, a sociedade, a forma como a gente interage, trabalha, vive, se comunica, tem muito potencial, né, para o bem e para o mal. Então a gente precisa, antes de mais nada, entender quais são as implicações, né, da inteligência artificial e tentar fazer o melhor uso possível, né, com essa ferramenta que é tão potente, porque com certeza, assim como muitas outras grandes inovações que o homem já inventou ao longo da história, sempre vai ter alguém tentando fazer um uso indevido, né, e que vai também trazer muita dor. Então, eu acho que a gente, nesse momento, está ali, andando no fio da navalha, tentando não se machucar e tirar o melhor proveito da IA, que eu acho que sim, tem um potencial gigante. Tomara que nenhum desses filmes de ficção científica se tornem realidade. Perfeito. Eu vou confessar que, bom, Exterminador do Futuro me assustou demais, sabe? Assim, então, eu era uma criança quando eu assisti aquela cena da Sarah Connor segurando, assim, numa tela aramada e uma bomba. Eu falei, meu Deus, essa inteligência artificial. E aí, isso foi o primeiro impacto. Logo depois, eu comecei a mexer, a entender. Percebi que, na época, tinha muitas falhas ainda, muita dificuldade, né? Principalmente termos, contexto precisava. Mas realmente é um auxiliar, é um auxílio muito bom. É no mínimo um novo Word, né, que o pessoal gosta de escrever, um novo Docs que você tem para trabalhar, assim, te ajudar nas escritas, nos trabalhos, em alguma leitura, algum resumo de importância mediana para menor importância que você tenha. Isso te ajuda a ganhar tempo, que é um ativo importante que a gente tem hoje, né? Mas eu quero começar esse assunto também puxando para uma outra questão. Porque a impressão que eu tenho como professor, muitas vezes, é que as escolas, nós respondemos à sociedade, né? E a sociedade vai muito rápido e a escola a gente acaba ficando um passinho atrás, do lado, mas nem dá para ficar na frente correndo muito, porque nós temos que acompanhar a sociedade também. Então, quando aconteceu essa mudança, essa presença da inteligência artificial, eu fiquei, mano, como é que a gente vai fazer isso na escola? Porque agora os trabalhos, e agora, né? Os trabalhos dos estudantes, e agora os trabalhos dos alunos, como é que vai ser? Tudo vai ser chat, tudo vai ser texto de inteligência artificial. E uma outra questão, que são os professores. Como a Regiane levantou muito bem,
Logo no começo a gente fica meio assustado. A gente acabou de dominar o computador, né, de introduzir computador em todas as áreas de trabalho. Vou falar pelo estado de São Paulo, que é uma das redes que eu trabalho. A gente acabou de entender como é que funciona um ensino híbrido, né? Um trabalho que tem uma parte à distância, as plataformas. Nós entendemos agora. A gente está entendendo agora o que fazer com o celular. Entender que o celular é muito legal, é muito bacana, mas na hora da aula não é o lugar dele. Nós entendemos isso esse ano passado para o ano agora. É recente. Quando eu penso no profissional, no professor, é uma questão. E aí, Igor, eu quero puxar para você uma pergunta que eu sei que é difícil da gente ter receita, mas ela é uma pergunta de $1 milhão aqui. Qual que é a competência, que tipo de preparo um professor, um educador, um profissional no geral, mas especificamente os educadores, que é a área que nós dirigimos a palavra aqui, que competência que a gente tem que ter para se desenvolver e se destacar nesse mundo impulsionado pela inteligência artificial, que vai ter em qualquer lugar, vai estar na geladeira, vai estar no carro, vai estar no teu celular. Então, como que você vê, assim, o que que vai ser o diferencial, o que que nós precisamos ter para lidar, para continuar sendo interessante, inclusive para o mercado e para os nossos estudantes também, né? Então, Kelly, eu acho que a IA é uma realidade, a gente não consegue brigar com ela, como você falou. Ela vai estar presente, ou ela já está presente na geladeira, ela já está presente na máquina de lavar, na máquina de café, ela está na nossa mão, né? Ela está no nosso cotidiano. Eu acho que o principal desafio para o profissional de educação é se inteirar constantemente daquilo que é novo. Então, acho que a principal competência que ele tem que ter é uma mentalidade de crescimento. Eu acho que isso é extremamente relevante, né? Quando a gente se coloca diante de uma transformação, e a gente está, né, talvez, uma das mais importantes transformações dos últimos séculos, junto com o advento da internet, a gente precisa estar disponível para se reinventar, né? Estudar, voltar de repente para o banco da escola, entender o funcionamento, o que está por trás da inteligência artificial, como é que é o funcionamento dessa ferramenta, né? A gente sabe que a IA é um grande processamento de dados, então tem que entender minimamente, né, alguns conceitos sobre estatística, programação, análise de dados, porque a partir do momento que eu tenho uma ferramenta que é capaz de fazer uma análise de uma quantidade enorme de dados, eu vou ter que trabalhar com essa cultura de dados dentro da escola, né? Um conselho de classe não vai ser mais feito a partir do achismo, né? Professor Joãozinho, o que que você acha do aluno Miguel? Olha, ele tem a percepção, é uma percepção, né? Ali, talvez com uma análise mais completa, a gente consiga traçar um diagnóstico, né, mais detalhado, mais rico, que obviamente não vai ficar imune à interpretação, pensamento crítico do professor, né? Toda análise de dados ela tem que ser contextualizada. Então, para aqueles que estão com medo da IA, né? A IA é uma ferramenta, mas o ser humano ainda é um elemento fundamental. A IA vai fazer o processamento de dados, mas somos nós que vamos, através do pensamento crítico, que é uma outra, né, competência importante, conseguir questionar aqueles dados, contextualizar aquele diagnóstico, né, e refletir sobre, por exemplo, um plano de ação, né? Um diretor de escola, ele vai ter todo o cuidado para contextualizar aquele diagnóstico, uma determinada turma que pode ter passado por alguma dificuldade, né? Às vezes você tem um grupo de alunos que está ali vivendo uma dificuldade com trauma, né? Vai que aconteceu algo com aquele grupo, né? Eles perderam um professor, né? Ou aconteceu alguma coisa no entorno, na cidade, né? Então, o fator humano, né? Esse pensamento crítico, essa capacidade de fazer análise e de contextualizar os dados, eu acho que é um outro ponto extremamente relevante. E a IA, por si só, ela é apenas uma ferramenta. Então, com a criatividade, eu acho que esses profissionais de educação eles serão capazes de fazer usos mais inteligentes, né, da inteligência artificial. Aqui, né, na escola,
quando começou, né, esse burburinho do chat GPT, como se a IA tivesse antes e depois do chat GPT, né? As pessoas não entendem que Já tava. as indicações de uma plataforma de streaming, elas são feitas a partir de um algoritmo, né, que te indica aquilo a partir de suas escolhas passadas. Mas eles achavam que aquilo ali ia ser a grande revolução. E o grande questionamento, né, dos professores, na sala dos professores, que esse espaço tão rico de troca, era, meu Deus, os alunos vão usar, né, o chat GPT para fazer os trabalhos. E a gente está aqui, eu uso o chat GPT, vocês usam o chat GPT, todo mundo usa IA, né? Mas a gente tem que usar essa ferramenta ao nosso favor, né? Desenvolver alguns trabalhos com eles que façam com que os alunos também, né, aprendam a usar essas ferramentas. Então, acho que a criatividade é um outro ponto muito importante para o profissional, né, de educação, né? E nesse mundo cada vez mais tecnológico, né, cada vez mais frio, a gente precisa sempre ter, né, muito cuidado com as nossas habilidades socioemocionais, né, cooperar, né, e tentar construir um mundo, ou manter um mundo humano, né, diante dessa tendência, né, ao uso de inteligência artificial e análise de dados, né? Eu acho que esses pontos são muito importantes para quem está mergulhando nesse universo. Perfeito, perfeito. Perfeito. Eu gostei bastante de ouvir, inclusive porque é um reforço daquilo que os professores já fazem, né? Nós já temos esse ponto Já crítico, tem. nós já temos esse ponto da criatividade, mentalidade de crescimento, nós precisamos ter sempre também. Então é muito legal Com porque certeza. o professor fica meio assustado, mas se você parar para pensar, nós estamos numa lateralidade dessa habilidade já, né? Ela já está aqui com a gente também, essas propostas. Então é algo que eu Eu, gostei muito na sua fala. O que você achou, Rê? eu gosto muito dessa questão de falar que é uma ferramenta, que é um apoio, Ajuda, não né? é? E aí a gente já tem isso, né, Kelly? E é o que eu falo, a gente tem, né, contudo, a gente tem muita sorte, nós estamos num estado que já está disponibilizando essas ferramentas para a gente. Eu, como gestora, já tenho agora as 3 salas que a gente tem que ter, tenho que ter um ponto de tem pontos de atenção. Não é? Então, de Verdade. todos os dados levantados no ano passado, a plataforma já me entregou que eu tenho lá 3 turmas que eu tenho que ter ponto de atenção, né? São os meus pontos de atenção. E quando a gente tem as avaliações, que elas também são todas, né, retornam aí para gente, eu pego lá o Keller, eu sei onde que o Keller está com dificuldade em matemática, né? Quais habilidades eu preciso desenvolver para ajudar o Keller? Né? Que eu brinco que lá nos anos 80, 90, comecei a dar aula em 90, era no papel, né? Tava lá Igor, Keller, o que que precisa, tal, tudo no papel, né? Por isso que a maioria dos professores antigos, como eu, tem tendinite, porque a gente escrevia muito, não é? Era muito registro. E agora você tendo isso, e a gente pensando que isso é uma ferramenta, você consegue avançar, né, no processo de ensino e aprendizagem desses alunos de forma ímpar. É muito bom. Aí eu até brinco, falo, a grande questão é a gente ainda convencer algumas pessoas, porque a gente está aqui, né? Eu gosto de falar né, de onde eu falo. Falo de uma escola estadual na periferia de São Paulo, não é? Onde cada ano muda, né? Os professores mudam, o Keller sabe disso. Uhum. Não é sempre o mesmo grupo, então você avança e aí você acaba retrocedendo um pouco quando muda o ano, porque você precisa de novo, né, mostrar tudo isso, como que elas vão usar, né? Já comentei aqui também que a gente tem na rede, e eu sei que já em vários lugares aí do Brasil, o Matific, que também trata da matemática. Então, também consigo ir selecionando habilidades do Keller de 2024 que ele não avançou, né? Já tenho lá o perfil do Keller, o que que eu posso ajudar o Keller com relação a tudo isso. Mas aí a gente bate na teclinha de novo, e essa teclinha minha já até quebrou, e eu vou continuar batendo, consertando e batendo. A formação dos docentes, a gente não pode deixar de fazer, e aí sempre também faço questão de colocar, não é só jogar, né? A gente lá na escola eu identifico, né? O Igor tem dificuldade em tal coisa para lidar com tal plataforma. Vamos fazer formação, vamos tentar fazer com que o Igor consiga usar o que ele tem disponível ali de tecnologia, porque senão
Isso é que causa trauma, sabia? Né, nesses meus 31 anos de rede, se você não ajuda e não auxilia o professor naquela dificuldade dele, ele desiste. Ele fala: "Não, eu não consigo", não é? E eu sempre brinco, se a Regiane conseguiu diante de se eu contar aqui, dá um episódio inteiro de tudo que eu já fiz na tecnologia, que virou piada, meme, enfim. Se eu fui conseguindo e estou ainda lutando, né, ainda estou nessa luta, a gente, né, os professores conseguem, mas é bater na teclinha da formação. A gente precisa de formação e de boa formação. Perfeito. E lembrando, até para os professores que estão acompanhando a gente, os gestores que estão nos acompanhando, você consegue um auxílio, inclusive, para essas formações, utilizando essas inteligências artificiais, porque você tem os dados que você precisa agir, as áreas que você precisa formar. Qualquer sistema de ensino hoje em dia levanta muitos dados também que você consegue trabalhar. Tem uma forma de processar os dados que você mesmo conseguiu levantar. Vou até contar uma parte aqui. Igor e Regiane, se prepara para ouvir essa, né? Eu inventei no fim do ano passado que eu ia voltar a mexer com programação. Porque eu mexi em programação JavaScript na época dos blogs, assim, que se acabaram tem, sei lá, 10 anos. Foi quando eu mexi um pouco com isso. Voltei a mexer agora, a entender, para trabalhar e aprender a programar. A lógica da programação na minha cabeça já me fez fazer provas melhores. Porque como para programar você precisa agrupar determinados grupos de informação semelhante, quando eu vi uma das atividades que eu fui fazer, a gente faz primeiro algumas atividades focadas nas habilidades que a gente quer desenvolver, né? E aí, quando eu fiz a atividade, eu percebi que eu já estava colocando uma lógica de programação, agrupando algumas coisas que antes talvez eu deixasse separada, encadeando uma lógica com um porquê. Então, é só para entender que tem nada é à toa para o professor, né? A gente consegue fazer uso das coisas que estão em volta e consegue refletir isso em sala de aula. E eu quero puxar mais uma questão para você, Igor, que mais uma reflexão, na verdade. Porque eu parto do princípio também de que muito das tecnologias que a gente usa, das coisas que nós trabalhamos, elas acabam influenciando a forma como a gente se relaciona com o mundo. Então, por exemplo, se você é um usuário, né, de Twitter X, você vai ficar um pouquinho mais briguento, porque essa é uma lógica da comunicação que está ali presente. Se você usa muito o Instagram, você fica com um senso estético específico também, ou uma valorização de foto, porque você está se relacionando com aquele dispositivo, né, com aquela ferramenta. Agora mesmo que eu disse sobre as provas, né, a lógica da programação ela está presente. Ou a Regiane mesmo levantando que através dos dados ela tem agora um foco em agir naquela área. Você acha que tem alguma forma dessa lógica de inteligência artificial ela influenciar tanto o comportamento, ou mesmo o estilo de liderança, porque agora eu tenho os números para mim olhar, para mim conferir, para mim acompanhar. Eu não estou mais falando de achismo, como você mesmo levantou, né? Eu estou trabalhando com dados, eu estou trabalhando com referências. Você acha que isso altera ou deveria alterar? O que um bom gestor, um bom líder faria com essas informações? Então, Keller, eu acho que a IA, ela abre uma janela, ela traz uma oportunidade. Primeiro, para você construir uma cultura de tomada de decisão baseada em dados, né? Porque eu acho que essa é a Perfeito. grande vantagem da inteligência artificial quando a gente está falando de uma rede, né, grande, uma análise de muitos números e variáveis. Então, eu acho que o líder que conseguir, né, se desenvolver nesse aspecto e começar a construir a sua tomada de decisão a partir dessa análise de dados e conseguir, né, construir essa cultura dentro da escola, isso traz uma vantagem muito grande. Tá? Outra coisa também que eu acho que a IA pode beneficiar a escola é dar para a equipe pedagógica da escola tempo de mais qualidade para fazer o projeto pedagógico funcionar, né? Planilha de Excel, controle de frequência, cálculo de média. Gente, isso aí a IA faz em questão de segundos. Então, a IA está do nosso lado nesse aspecto, né? Ela vai economizar, vai fazer a gente economizar muito tempo, né? E a IA também pode estar do nosso lado na gestão pedagógica. Vamos supor que eu quero proporcionar para os meus alunos de ensino médio um momento de simulação do Enem. E aí eu encomendo para os meus professores alguns itens
né? Quero montar, né? Eu sou de história, você também. Então, a gente quer montar uma avaliação de ciências humanas. Eu preparei 5 questões, você 5, o professor de geografia outras 5 e por aí vai, né? Eu, como gestor pedagógico da escola, eu posso programar o ChatGPT, fazer um prompt, criando um parâmetro baseado nas provas anteriores do Enem. Eu jogo essas provas dentro do chat, né? Peço para ele fazer uma análise do padrão das questões e tento verificar se aquela proposta de avaliação que foi construída pelos meus professores está dentro da linguagem do Enem, do tipo de prova do Enem, né? E indicar ali alguns tipos de ajustes. Então, realmente, a gente tem que ter gestores que estejam preocupados em se atualizar e fazer um bom uso, né? E ser também criativo no uso dessa ferramenta, porque fazer simplesmente análise de dados, isso vai ser, né, assim, invariável, mas isso é um uso muito limitado das possibilidades da IA, né? E quando você consegue melhorar o seu uso de tempo com essas coisas mais burocráticas, você tem mais tempo livre para agir em outros pontos, né? Regiane também falou do monitoramento constante, né? Olha, eu já comecei o ano sabendo quais são os pontos de atenção. A IA ajuda a gente, obviamente, a construir esse diagnóstico, claro, sempre tendo o elemento humano contextualizando, né? Aquele indivíduo, né, no final de contas, a gente está tratando de um indivíduo, não de um número, então isso também é um ponto extremamente importante, e acho que vocês também já tocaram na fala de vocês em outra coisa muito fundamental para qualquer líder de organização nesse momento, que é investimento em treinamento e formação profissional, né? A gente falou na pergunta anterior sobre a mentalidade de crescimento do professor, mas eu acho que também que o gestor ele tem que ter a preocupação em criar as condições necessárias para que o seu professor, que é uma pessoa que ele confia, que ele em algum momento, né, contratou, que está ali com ele, então ele sabe das competências que ele tem, e ajudar esse profissional a se adequar a esse novo momento, né? A gente passou por um processo muito disruptivo, que foi o mundo pandêmico, em que a gente teve que migrar em muito pouco tempo de uma escola totalmente analógica, na maioria dos casos, para uma escola virtual, né? Então a gente teve que ensinar a usar o Zoom, o Google Meet, a usar um ambiente, né, virtual, a colocar uma prova num drive para o aluno acessar. Tinha gente que não sabia nem entrar, né, no computador direito, e a gente teve que passar por esse processo. Então, eu acho que o gestor, nesse momento, tem que apoiar, né, esse profissional que está inseguro, né? Tem muita gente que está insegura, até porque não consegue enxergar quais são os verdadeiros potenciais que a IA pode dar também, pode trazer também para o professor, né? Então, acho que o papel do líder também é isso, acalmar esses professores e mostrar quais são as potências que a IA traz para melhorar o trabalho do professor e facilitar. Da mesma maneira que vai poupar tempo do gestor, também pode poupar tempo do professor. Perfeito, perfeito. Perfeito. Ressoou com você, Rê? Porque é meio um uso que você está fazendo, né? É bem por aí mesmo. E lembrando aqui, né, o Igor falando, você falando que fora o que a gente tem de avanço, né, com IA na educação inclusiva, gente. A gente não pode deixar de falar, não Sim. é? A gente consegue fazer muita coisa com aquele aluno que tem TEA, com aquele aluno que tem uma deficiência intelectual. É uma ferramenta que é o que eu falei, se você souber usar, você consegue realmente, né? A Unesco já traz aquela questão de uma universalização ali da educação, e aí a gente consegue com o IA, né? Estamos avançando com relação a isso, né? Não é que já conseguimos, mas a gente consegue avançar com relação a isso também, não é? Acho que isso a gente não pode deixar de destacar de jeito nenhum, porque
Na escola, a gente vê o tempo inteiro o quanto que a criançada, com estas plataformas, com esses jogos, né, gamificação, o quanto isso é atrativo para aquela criança que a gente tem ali, que sabe que precisa caminhar nos passos dela, isso também, né? E nem falando de quem tem laudo ou não, porque cada um caminha no seu passo, né? E isso Sim. também ajuda muito essa questão do IA, porque você consegue personalizar algo para aquela criança, não é? Que antes a gente não tinha isso, não é? Eu deduzia, bom, provavelmente eu vou fazer isso com o Igor e pode ser que dê certo, né? E hoje você consegue ter uma visão melhor de tudo isso com esta ferramenta. Bacana, bacana. Gosto bastante dessa reflexão. E tem uma questão também, aliás, vamos fazer uma rodada aqui, Igor e Regiane se prepara, uma dessas rodadas nossas, falando um pouquinho sobre essa questão da convivência com a inteligência artificial. E aqui eu acho que cabe também a gente pensar um pouco de um uso que a gente faz que facilitou um pouco a vida. Eu percebi isso lendo a proposta de pauta e dando uma olhadinha para esse programa. Eu percebi que a minha qualidade de leitura melhorou desde que eu tenho acesso à inteligência artificial. Por quê? Porque se tem alguma coisa que é um artigo que eu quero ler, não porque eu precise, mas eu quero ler ele, mas eu não quero ter tanta atenção, eu quero ganhar tempo, porque o meu tempo de leitura também ele é contado, acho que como o tempo de qualquer professor, a gente tem aquela janela. Às vezes eu consigo jogar um artigo, por exemplo, e pedir os pontos principais. E aí eu dou uma olhada, eu falo, pô, esse é o artigo que eu estava procurando. Aí eu faço uma segunda leitura. Ou eu olho e falo, não, não é por aqui o que eu quero. Aqui não tem esse material. Isso fez com que outras leituras minhas fossem melhor selecionadas. Vou dar um exemplo. Eu estava lendo sobre um determinado tema, que é sobre um livro de um cara chamado Mark Fisher, estava dando uma lida sobre ele, e aí saiu uma matéria da revista Cult sobre, para mim dar uma olhada. Comprei a revista, tal, e eu pensei, posso pesquisar um pouquinho sobre esse tema. Uma inteligência artificial, posso pesquisar um artigo, colocar lá e pedir um resumo para dar uma olhada, e eu resolvi que não, porque eu quero ter o prazer de ler o texto inteiro. Eu selecionei aquela leitura e falei, não, aqui eu quero ter essa qualidade de leitura desse jeito, vai ser uma leitura quase afetiva, porque eu quero abrir a revista, eu quero folhear. Em compensação, recentemente eu auxiliei na formação de professores de um ATPC, foi na semana passada. E ali eu precisava de uma série de informações que são de dados um pouco mais brutos. Então, dá para me jogar o documento numa inteligência artificial e pedir os pontos principais, pedir um resumo, pedir um direcionamento, e até criar um documento depois para passar para meus colegas professores. Então, para mim, eu consegui fazer uma relação que ela é realmente uma ferramenta de auxílio para trabalhar, que é algo que eu não faria, por exemplo, 1 ano atrás, 2 anos atrás, até por ser uma questão um pouco nova. Então, eu acho que esse trabalho de colaboração ficou um pouco mais eficaz para mim, e é uma forma de colaboração que eu tenho. Então, eu gostaria de perguntar para você, Rê, você tem alguma dica de uso que você faz, assim, dessa relação de convivência com a inteligência artificial? Depois a gente pergunta para o Igor, e eu vou deixar a pergunta mais difícil, hein, pro Igor, porque o Igor é o nosso especialista para ajudar aqui. Isso, deixa para ele. Eu já até comentei aqui, né? Bom, quem escuta o Arco sabe, eu gosto muito de ler, eu leio muito sobre formação de professores, é uma coisa que, né, gosto, faço, inclusive hoje na rede, não é? Sou uma das formadoras aí da escola de gestão, e eu gosto de ler, eu gosto de pegar o livro físico mesmo, eu sou antiga, e aí eu vou montar textos, né? E é o que eu uso muito o IA para isso. E na hora dos meus feedbacks com os professores, que é o que eu comentei aqui. Gente, você pega e você vai criando uma afinidade com aquilo, porque vai ficando tão bonito, não é? Porque para você dar um feedback para alguém, não basta eu olhar para o Igor e falar: olha, Igor, sua aula foi ótima, você usou, você trabalhou isso. Quando aquilo sai tão perfeitinho, até dividido, né? Do jeito que você gosta, isso mudou mesmo até o meu jeito de escrever. Olha que interessante. Porque agora, quando eu tenho que escrever, naquele momento não tenho a ferramenta e eu preciso escrever, já mudou a minha forma de escrita. Porque eu falo, peraí, Você tá faltando melhorou, né? coisa aqui. Desenvolveu, né? Exato. Não tá do jeito que ele me entregaria. Então, olha que legal. Isso vai fazendo com que realmente. Mas eu acho que a grande sacada é essa, né? Uma das, né? Não é só essa. Mas você olhar e falar onde eu preciso me aperfeiçoar, não é? Então, Bom, na minha escrita,
Você vai colocando ali, fica pronto, ótimo, lindo. Mas e quando você vai escrever, né? Eu já gosto de escrever normalmente, mas é o que eu falei, ampliou muito o meu vocabulário. Tá? Isso me ajudou bastante, é o que eu falei, as leituras, joga lá um pouquinho dos trechinhos de alguma coisa que eu li, aquilo se transforma, não é? Já muda também o seu jeito de como que eu vou falar determinado assunto, determinado conteúdo, né? Isso me ajudou muito, eu não posso mentir, isso é uma das coisas que me chamou a atenção e eu continuo fazendo, adoro fazer, porque a gente vai melhorando, né? Não fica só naquilo, pego do jeito que está lá e uso. Não, eu vou melhorando a cada dia a partir daquilo que eu vou colocando e a ferramenta vai me entregando. Perfeito. Fica aqui mais uma dica. Essa da Regiane é muito boa, viu, gente? Você faz os tópicos, faz os pontos principais e pede para organizar um texto para você. Uma dica simples e muito eficiente. Outra que eu usei nas aulas de filosofia. Se tem algum conceito que para mim é claro, mas eu sei que para passar para os estudantes vai ser difícil, colocar o Legal, conceito lá bruto mesmo e falar assim: me legal. ajude a explicar isso aqui de Muito uma bom. forma que fique mais compreensível. Também é uma forma, porque ele dá uma outra visão, né? Então fica mais uma dica aí de convivência. E agora, Igor, eu quero ouvir as suas dicas, meu querido, mas também quero ver como que você pensa sobre a educação para IA, porque estamos falando aqui sobre a nossa convivência atual com a inteligência artificial. E eu também quero saber sobre o aluno. Mas primeiro suas dicas, por favor. Beleza, Kelly. Eu, assim como a Regiane, primeiro que eu já estou quase pedindo um feedback para a Regiane. Vou chamar a Regiane aqui na escola para ela assistir uma aula minha, né? Ai, Que que eu fiquei delícia, eu vou. curioso como esse. Estou precisando, tá? Estou Que querendo muito delícia. ter esse feedback com você. Mas assim como a Regiane, eu também uso bastante as ferramentas de IA para construção de textos, né? Eu trabalho aqui na gestão da escola, como vocês sabem, e às vezes eu preciso fazer um comunicado que é direcionado para as famílias, outro para os alunos, outro para os professores, e outro para as coordenadoras das unidades e coordenadores de unidade. Muitas vezes eu uso o recurso da IA para adequar o texto. Então, eu faço um prompt, olha, eu preciso passar tal recado, essas são as diretrizes, isso aqui é o core da mensagem. Eu quero que você escreva uma versão para os alunos, uma para os responsáveis, e depois eu faço a revisão e vou refinando a versão final. Então, ele já consegue me trazer essas 4 versões quando eu preciso ao mesmo tempo, né? Quando eu preciso extrair, por exemplo, uma informação de algum documento da escola, né? A gente tem que o PPP, os manuais, então eu jogo ali e falo, ó, extrai para mim tais informações sobre tais aspectos aqui das regras do colégio. Algumas vezes eu construa um comunicado e cruza o comunicado com algum documento da escola. Existe alguma incoerência, alguma inconsistência, ele vai apontando. Às vezes ele aponta, eu volto ali, né, no documento e vejo, não, está tudo certo, está tudo bonitinho, né? E às vezes eu preciso corrigir alguma imprecisão. Isso também é um outro uso bem legal. Poupa o meu tempo, né, de uma forma imensa. Mas respondendo a sua outra pergunta, Kelly, sobre como a gente consegue, né, é, fazer um contato, um convívio mais adequado desses nossos alunos com a inteligência artificial. Eu acho que esse processo está centrado em alguns pilares importantes. Primeiro importante para a convivência é você inserir essa temática da inteligência artificial e da tecnologia, da inovação de uma forma geral no currículo escolar, né? Já desde o início da formação dos alunos, introduzir ali alguma coisa sobre lógica, programação, né? Um pensamento computacional, eu acho que isso é super importante, né? A gente tem algumas demandas a partir da BNCC, né, que isso seja introduzido no currículo escolar, eu acho isso super válido, mas cada vez mais isso vai ser algo fundamental para a gente garantir, né, que esse aluno que saia da escola daqui a 10, 15 anos, ele saia preparado para esse mundo que vai ser, né, muito impactado pela inteligência artificial. A escola precisa proporcionar para ele não só
uma educação que traga para ele esses conceitos, mas também que possibilite ali uma operação mesmo, uma mão na massa com essas ferramentas. Eu acho que ter, né, esses espaços dentro da grade, os espaços até mesmo físicos, né, o equipamento para que o aluno experimente, tente, erre, isso é super, super relevante, né? E claro que por trás também, né, por trás não, mas em paralelo, por trás seria até desmerecer esse outro pilar, que para mim eu acho que é o mais importante, até mais do que a instrumentalização e a experimentação. A experimentação as pessoas necessariamente vão acabar fazendo fora do ambiente escolar. Se for no ambiente escolar, melhor ainda, porque é um ambiente mais seguro, né? Em que a criança está supervisionada por um adulto, por um responsável, né? Mas eu acho que a gente tem que ter uma abordagem sobre responsabilidade e uso ético dessas ferramentas, tá? A internet foi uma revolução. Isso é indiscutível. As redes sociais transformaram a forma como nós interagimos, né? E a gente está hoje, em 2025, iniciando um ano letivo com uma lei que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos, né, nas escolas. E muito por conta dos impactos da tecnologia no comportamento do jovem. Porque a gente simplesmente entregou uma ferramenta, a gente não ensinou o jovem a usar essa ferramenta. A IA é uma outra ferramenta. E a gente tem que ter essa preocupação de promover uma reflexão sobre os impactos que a IA vai trazer para a sociedade, né? Os impactos, por exemplo, de um algoritmo. O que é um algoritmo? Ah, tudo bem, a IA ela processa dados, mas que dados? Todo algoritmo tem um viés. Se eu pego uma plataforma, né, americana, ela vai ter um viés que ela colhe e ela usa dados que são dados ocidentais, de um país rico, né? Se eu fizer uma pergunta para essa IA, ela vai coletar vai usar esse banco de dados. Se eu tivesse um outro banco de dados, será que a resposta seria igual? Então, a gente corre um risco grande de perder um pouco o acesso a uma diversidade. Mas, mesmo assim, a IA pode também trazer uma amplitude de horizonte para a gente, se a gente souber usar, se a gente saber se a gente entender o que está por trás, né? A gente sempre brinca, né, que pô, todo mundo tem um tio-avô que acha que o WhatsApp é o oráculo. É verdade. Aquilo que está no WhatsApp é a verdade. Não, eu vi no WhatsApp. A pessoa que não entende que existe um ser humano por trás daquilo, mandando aquela mensagem, que aquela mensagem pode ter ou não, né, um objetivo, ele também não vai saber interagir com a inteligência artificial. Então, a gente tem que preparar, né, essa geração para operar com esse mundo que vai ser impactado, para que a gente não tenha os mesmos problemas que a gente vem tendo com a internet, né, de uma forma geral, com as redes sociais, né? Então a gente tem manipulação de dados, pode acontecer, né, um deepfake, né? A IA possibilita você, né, pegar o meu rosto, emular a minha voz e me colocar falando algo que eu não falei. Isso é perigosíssimo. Então, você tem uma questão ética muito importante que está associado ao uso da IA. E a escola é o melhor espaço para a gente propor essa reflexão, para que esse aluno saia da escola, né, totalmente formado, não só capaz de usar a ferramenta, mas que pense, reflita sobre os impactos do uso dessa ferramenta. O papel da escola é formar o cidadão que saiba, né, ter responsabilidade, né, e entenda que o uso da IA pode impactar o outro. Então, acho que também esse uso empático das ferramentas de tecnologia, você brincou numa fala, né? Olha, você entra no Twitter, você já fica mais belicoso, porque ali é o ambiente é mais, né, é mais tenso. Isso é muito triste, né? A gente já normalizou que o Twitter é um lugar de treta. Mas o Twitter é uma ferramenta, cara, muito legal, né? Ali o microblog, cara, a informação. Muitas vezes o Twitter é mais ágil do que um portal de notícias. O cara que tem que pegar na televisão, entrar num link via satélite, maquiado. Antes ele já botou ali no Twitter, ó, cara,
deu uma tragédia aqui, ou inventaram alguma coisa maravilhosa, né? E por que que o Twitter virou isso? Porque a gente não educou as pessoas para usarem aquela plataforma. Ela se transformou naquilo. O WhatsApp, né, virou, né, nos últimos anos um portal, sei lá, que você às vezes abre e toma susto, porque o que vem dali muitas vezes é algo muito ruim, né? Você vê pesquisas que o brasileiro médio não consegue diferenciar o que é uma notícia do que é uma notícia falsa. Por quê? Porque não tem capacidade, né? Não foi educado para isso, nem entende que isso é possível. Então, quando você não compreende que algo é possível, como é que você vai conseguir filtrar, né? Então, assim, o que está por trás do algoritmo? Uma empresa como, por exemplo, a OpenAI, ela vai ter um poder enorme, assim como o Google, assim como o Facebook, assim como a Microsoft, né? Assim como o X, ex-Twitter, né? Então, essas empresas vão ter um poder, um alcance gigante. A gente precisa fazer uma reflexão com essa geração para que eles entendam, né? Quais são todas as implicações e os impactos da IA na sociedade. Então, esse pilar ético, eu acho que para mim é muito, muito importante e a escola é o local ideal para a gente desenvolver isso. A tecnologia, o recurso, a ferramenta, a gente também precisa oferecer, mas esse ponto eu acho que para mim é o fundamental. Perfeito. Perfeito. Continue conosco que nós já voltamos. Você está antenado com o mundo da educação? Se quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas e tendências, então não perde tempo e vai lá seguir agora mesmo @Editora do Brasil _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você vai encontrar pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade a um clique de distância. Não vai perder essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Igor, você levantou um ponto que para mim é essencial e eu acho que muitas vezes é aquele elefante branco que está na sala das discussões educacionais e que não sei se nos falta como lidar, porque para poder ensinar isso, eu preciso ter essa discussão já em mim ou ter feito essa discussão em algum nível. Sei lá, eu só posso dar aula de história se eu tive uma formação em história, né? De alguma forma. Então eu sinto que muitas vezes, principalmente quando a gente fala sobre os desafios éticos, os desafios morais que nós temos, né? Eles envolvendo IA, ou cai naquela de novo essa discussão, né? Ou cai naquela de eu não sei como lidar. E, gente, se uma discussão está sendo feita novamente é porque ela é importante e porque a discussão anterior não foi suficiente para resolver. É assim que funcionam as discussões. Coisas precisam ser faladas e precisam ser discutidas. Eu gostei muito da tua fala anterior, porque existem algumas perguntas que nós fazemos, existem algumas falas que nós fazemos, que elas às vezes parecem tirar ou não empoderar a escola. Muitas vezes nos últimos anos eu ouvi coisas do tipo, ah, não, o professor vai ser substituído, né? Agora com a IA vai dar para fazer isso, agora com a IA vai dar para fazer aquilo. O artista ainda é necessário. E quando você traz o olhar que você trouxe para a discussão, na verdade empodera a escola. Porque se não a escola, quem fará, né, essa discussão sobre uma formação, sobre um direcionamento? Se não nós, professores, vai sobrar para quem? Porque se a coisa correr solta, né, correndo solta não é educação. Educação ela tem apontamento, norte, direcionamento, intencionalidade, né? Então, Intencionalidade. intencionalidade. Então, eu gostei muito quando você fala sobre, quando a gente fala do uso ético, um uso empático, foi uma palavra que você usou que eu achei muito boa também, até para você saber como fazer e o que fazer com essa ferramenta que está na mão, né? Então, isso eu achei muito interessante. Rê, como que você pensa sobre essa necessidade de trabalhar o uso ético? Se você já vê algum impacto difícil ou importante quando você pensa nas suas crianças, que você é uma diretora de escola de ensino fundamental, anos iniciais, né? Então, já está lá a discussão, já está lá a questão da inteligência artificial também. Como que você se relaciona com isso, assim? Keller já está lá. E o quanto isso é difícil. Parece fácil, não é? Não é fácil, não.
né? Porque você tem que trabalhar toda a questão de conscientização, não é? Muitas coisas que a gente trabalha na escola, e eu senti isso muito ano passado, né? Que a gente fala, olha, isso não pode, não é desse jeito, tem que olhar. Em casa ele chega e tem o celular a noite inteira, os pais vão dormir e ele fica ali, ele vê um monte de coisa sem nenhum direcionamento, não é? Eu contei um casinho aqui num dos últimos episódios que você deve lembrar. Isso a gente tem que ter, e eu vou voltar naquela minha frase que eu gosto muito, quem é o adulto da situação lá na escola? Né? Somos nós, e às vezes aquela criança, só lá ela vai ter aquela orientação. Então, olha como isso é importante, não é? Porque na casa dele ele não vai ter. Então, é ali que ele vai, né? A grande maioria, não posso generalizar, vai, vai ter a informação do que é certo, do que é errado, né? Dependendo aí das famílias, enfim. Então, a gente tem que pensar sempre que é um dos lugares, acho que você colocou muito bem, do poder da escola, né? O quanto que a escola tem uma força que ela nem imagina. Às vezes quem está lá dentro esquece do poder que aquilo tudo tem, não é? A gente tem que, o tempo inteiro, Keller, eu acho que isso serve até para quem tem filho, para quem tem sobrinho, para quem, né, e principalmente para quem está lá na escola, é saber direcionar, mas para você saber direcionar, você também tem que estar muito bem preparado e também ter um senso crítico bem desenvolvido. Senão, você não vai conseguir ajudar. Não é? Por isso que a gente volta de novo a pensar nessas questões. Então, o que eu estou usando? O que isso, né? Ah, eu vou pedir para eles acessarem tal coisa, vão usar tal plataforma, enfim. Quais são os riscos daquilo e onde e como que eu posso fazer com que isso seja minimizado? No sentido, quais informações eu posso dar? Mas para tudo isso é o que eu estou dizendo. Vocês estavam aqui falando e eu já pensando. Como que esse profissional, que é o adulto daquela situação, tem que estar preparado, entende? Muito preparado. Não é só eu ir lá fazer um curso e entender como é que eu uso a ferramenta, pronto e acabou. Mas isso também não é só para o uso da tecnologia. O tempo inteiro lá na escola, a gente está direcionando caminhos e tentando fazer o melhor. O Igor já trouxe a questão das competências socioemocionais, né? Que hoje você pensa em formar ali um cidadão, mas um cidadão que pense né, na questão da sustentabilidade, na questão, né, do lixo ali, eu já falei, eu tenho esse problema no entorno da escola, como que eu trabalho tudo isso, como que eu uso tudo isso? Então, o tempo inteiro nós temos o dever de entender do que a gente está falando para conseguir, né, direcionar para o caminho da ética, do que é ser responsável, ser consciente. O que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o Keller, não vou fazer para o Igor. Isso seja no mundo aí da internet, ou seja no dia a dia. Então, são questões que a gente tem que, de novo, falar de quem vai trabalhar tudo isso, como que ele está preparado para trabalhar com tudo isso. E é o tempo inteiro, a escola é isso, né? A escola é um lugar de transformação, e você usou bem, de potencial para isso, e que a gente tem que estar o tempo inteiro se formando em processo de aprendizagem, nós, docentes, para que a gente possa, então, direcionar para um melhor caminho num mundo que não está fácil, né? Onde a grande maioria das famílias não tem nem tempo de olhar para os filhos e dizer, ó, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Você pode acessar esse aqui, você não pode. Não, né? Infelizmente não. Então, olha a importância da gente lá na escola, né? Do profissional Perfeito, lá da perfeito. educação. Não, perfeito. Para mim, essa reflexão ela é importante. E também é difícil da gente jogar o peso nas famílias, não que ela não tenha essa responsabilidade, mas se eles também não sabem como lidar com determinadas ferramentas ou com determinadas coisas porque tem uma novidade, então fica um pouco difícil de eu conseguir orientar sobre aquilo que eu desconheço. Igor, Por isso para o poder da finalizar, escola, exatamente, para né? finalizar essa última rodada de perguntas nossas, eu gostaria de perguntar para você se existe algum norte ou alguma orientação que você trabalha junto com os professores que você assessora, que você auxilia, para a gente pensar justamente como lidar com esses dilemas, com essas questões éticas, morais que nós temos, e também como que eu posso caminhar para esse uso empático tão bem refletido, né, por você,
na questão anterior, como que eu posso me orientar para entender esse uso da inteligência artificial, para melhorar esse aprendizado, para melhorar esse trabalho, para melhorar a minha presença como professor? Como que eu caminho para esse mundo melhor que eu quero construir, né? Para esse caminho onde essa educação a respeito dessas plataformas, dessas ferramentas, seja realmente direcionada pelo humano e não só deixando a ferramenta correr, né? Keller, eu acho que a gente está diante de um momento em que a gente pode seguir com a IA para um caminho, né, da desumanização, da dependência tecnológica, de uma realidade extremamente fria e simplesmente centrada em dados. Acho que o grande desafio é a gente entender que sim, a IA ela tem um potencial incrível, mas que a gente precisa se educar e educar para que a gente tire o melhor desse recurso, né? A IA ela ajuda a gente a processar dados, mas eu posso processar dados trazendo um questionamento que é como eu consigo melhorar uma situação de injustiça, de desigualdade, né? A gente sabe que a inteligência artificial ela vai revolucionar, ela está revolucionando o mercado de trabalho. Muitas das tarefas que são repetitivas, né, elas vão ser descontinuadas. Então, se eu não consigo garantir acesso a esse recurso de forma igualitária para todos, a gente vai aprofundar ainda mais a desigualdade em um ambiente que já está cada vez mais desigual. A gente vê, né, em muitas pessoas, em muitas famílias, uma certa desesperança, uma desilusão, né? Isso afeta muito, né, a questão emocional das crianças, tá? Porque estão vivendo num ambiente de uma incerteza muito grande. Então, eu acho que a gente precisa sempre tentar trazer essa preocupação. Como é que eu posso usar essa ferramenta, que tem um potencial fantástico, para o melhor, para o bom? O que eu consigo fazer de melhor com essa ferramenta que tem potencial incrível? E a gente só consegue isso através da educação, a gente impactar esse aluno e fazer com que ele entenda que o papel dele na sociedade é buscar aquilo que é melhor para o coletivo. Então, esse desenvolvimento da empatia, eu acho que é super válido, né? Vocês falaram ao longo da fala de vocês, né, da importância da escola, né? Eu mencionei ali atrás, hoje em dia, né, a escola, no passado, ela era um ambiente em que você passava a informação adiante, porque o acesso à informação ele era muito limitado. Hoje, você está diante do computador, você está com o telefone na sua mão, a informação ela está disponível. A gente nunca teve tanta informação como antes, né? Hoje eu consigo acessar uma quantidade enorme de dados e que era inimaginável há 20 anos atrás. Agora, o que eu faço com isso? Então, a partir do momento que a escola deixa de ser um ambiente simplesmente para transmitir informação, a gente pode gastar a nossa energia e todo o nosso talento fazendo coisas muito mais significativas com esses alunos e transformar de fato, né, essas pessoas em pessoas melhores. Eu acho que eu tenho assim esse olhar otimista, né, e tenho certeza, tenho convicção de que a escola é o melhor espaço para a gente transformar o indivíduo e a sociedade. Perfeito, perfeito. Concordo 100% e acho que essa é a mensagem que a gente precisa ter, né? Inclusive porque está na nossa mão como professor, como esteve antes, como vai estar amanhã também, uma grande parte daquilo que pode ser feito. Muito obrigado. Estamos caminhando agora para o final e quero avisar você, senhor Igor Vieira, dona Regiane Taveira e o senhor Marcos Keller também, mas eu não vou ficar falando na terceira pessoa porque eu não sou o Pelé falava na terceira pessoa, eu não. Então, todos nós que estamos aqui, no momento final do programa, existem 3 questões que precisam ser respondidas. A primeira é, se você gostou do programa. A segunda, onde eu te encontro? Como eu sei mais sobre você? Amei a fala do Igor. Como que eu faço para achar o Igor por aí? Legal. Como que eu sei mais sobre o Colégio PH? Como eu sei mais sobre o cursinho? Como eu sei mais sobre o curso? Como eu sei mais sobre o material? Como eu sei mais sobre pré-vestibular? Como que eu faço para conhecer? Quero acompanhar a Regiane Taveira, quero visitar a escola dela. Como que eu faço? Então, a questão é, me fala mais sobre como eu te acho.
E a terceira e última questão, uma dica sua para os nossos ouvintes, para ficar guardado no coração e mente dos nossos ouvintes agora, logo no início de 2025. E aqui vale qualquer coisa, qualquer dica, pode ser filme, pode ser livro, pode ser ideia, pode ser frase, pode ser pensamento, pode ser receita, já foi de tudo. Então pega algo e indica também. E para dar tempo do Igor pensar, Regiane Taveira, você gostou do programa? Onde podemos te encontrar? Você quer ser encontrada? E uma dica sua, aquele pedacinho seu para os nossos ouvintes, que já tem 3, 4, 5 Regiane montada em casa, de tanto pedacinho que a Regiane dá pra gente aqui. Muito mais. Gente, adorei o programa. O programa, acho que a gente tem que continuar fazendo esse tipo de discussão e não esquecer que, né, sempre lembrar que tem lugares aí que precisam de internet, Brasil. Eu não adianta, né? Eu olhei os dados, isso ficou na minha cabeça. E quando que a gente vai ter equidade na educação, se a gente ainda tem lugares que estão tão distantes do que a gente tem aqui? Então, nós somos privilegiados, professores e professoras, que têm aí, né, que possuem essas ferramentas, que têm a internet, então usem, né, busquem melhorar, se aperfeiçoar, porque a vida é assim, a gente tem que a cada dia ir melhorando um pouquinho, né? Principalmente naquilo que a gente não sabe, não é? Não adianta só aperfeiçoar naquilo que a gente já sabe. A gente tem que ir melhorando um pouquinho mais naquilo que a gente ainda desconhece, não é? E fica aí a dica, né? O Keller falou várias vezes, ela está aí na nossa mão, o IA está aí na nossa mão. E eu fui anotando as palavras. E o Igor, o tempo inteiro, né? Falando também para a gente que ajuda a poupar tempo. Então fica aí gravadinho, isso já ficou aqui anotado, o meu poupar tempo, e realmente isso é real. E como o Keller diz, já está aí na nossa mão, a gente tem que aprender, não tem jeito, não tem como fugir. Estou aqui no Arco 43, né, onde vocês podem me encontrar. Estou aqui de novo no Arco 43, olha que delícia, não é? Estou lá no Instagram, estou no Facebook, coisa antiga, mas continuo. E estou lá na escola, não é? No chão da fábrica, que eu falo que é realmente onde a gente está todo dia tentando melhorar. Às vezes a gente não consegue ser 100%, mas pode ter certeza que quando você põe todo o seu trabalho, todo o seu esforço, a coisa anda, né? Mesmo que seja a passinhos ali de tartaruga, ela anda e a gente vai melhorando sim, porque o que importa é a gente melhorar a aprendizagem dessa criançada que tem todo o direito, né, de ser um bom cidadão, de saber ler bem, de saber resolver problemas, enfim. A gente tem que estar o tempo inteiro olhando para eles e tentando ser melhor para eles. Minha dica é você ir assistir um filme no cinema para você se emocionar. Ainda estou aqui, né? Dar uma aliviada aí na sua cabeça para começar o ano e, né, com toda garra, com toda a história que a gente tem desse Brasil, que a gente não pode esquecer nunca, e tá sempre afiadinho para a gente, é o que eu falei, ir melhorando um pouquinho a cada dia, que pode ter certeza que a gente só vai melhorar quem está perto da gente. Adorei, foi uma delícia. Perfeito, Rê, muito obrigado por você estar aqui comigo sempre, muito obrigado pela sua visão, pelas suas reflexões, e eu já vou avisar o Igor de mais uma coisa. Tem dia, Igor, que a Regiane cita, sei lá, Paulo Freire, aí fica difícil de concorrer, citar alguma coisa depois no fim. Hoje ela só colocou Ainda Estou Aqui, concorrendo ao Oscar, a essa altura que o programa sair, espero que tenha ganhado, então fica difícil pra gente, né, concorrer assim. Rê, muito obrigado, viu? Sempre um prazer estar contigo. O prazer é meu. Igor Vieira, chegou agora a sua vez, meu querido. 3 perguntinhas dificílimas. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde eu te encontro e sei mais sobre você e o seu trabalho. E uma dica, um pedacinho, uma parte sua para acompanhar os nossos ouvintes. Até o próximo programa. Adorei estar aqui com vocês. Como eu falei, eu sou um consumidor de podcast, então essa minha estreia aqui na Podosfera, podem contar comigo para outros episódios, estou super disponível, tá? Então foi uma experiência muito, muito bacana, vocês me deixaram super à vontade, maravilhoso. Para me achar, eu estou no LinkedIn, Igor Vieira, só procurar pelo Colégio PH que vocês me acham. Para conhecer mais da nossa escola, no LinkedIn também, Colégio PH, no Instagram, Colégio PH _oficial, e no site da escola, ph.com.br.
Também estou no Instagram, né? Estou aí nas redes, não tenho Facebook, como a Regiane, mas estou super disponível para trocar ideia com outros educadores que, enfim, tenham se interessado pelo tema, que queiram conversar ou que queiram conhecer mais a nossa escola, né? Escola que eu tenho um orgulho enorme de ter ajudado, enfim, a construir nos últimos anos. Eu fui aluno aqui da escola, no longínquo ano de 97, e trabalho na escola desde então, né? Então, eu entrei como monitor, enfim, tenho toda uma trajetória de mais de 20 anos aqui dentro do colégio. Então, o colégio tem uma proposta muito legal, então, para quem tiver interesse, é só procurar a gente. E uma dica, né? é, eu ia trazer aqui um livro, mas eu lembrei que recentemente, né, saiu uma série que me encantou muito, que é inspirada num livro. A gente vive um momento tão duro, né, atualmente, que eu vou deixar a dica aqui de 100 Anos de Solidão, uma obra que está, né, disponível na Netflix, que é baseada num romance do Gabriel Garcia Marques, um livro que eu amo, né, e quando eu li, já li mais de uma vez, eu criei toda uma atmosfera na minha cabeça, eu me imaginava Macondo, e poder materializar isso numa obra audiovisual super bem feita, né, latino-americana, uma linguagem muito próxima da gente, e viver, né, poder degustar um pouquinho do realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques é uma oportunidade muito, muito interessante da gente poder, assim, nos conectar com um universo diferente, gostoso, leve, né? Às vezes tem também as suas durezas, mas que traz para a gente uma série de reflexões e personagens que são icônicos. Perfeito, perfeito. Igor, muito obrigado pela sua presença, por disponibilizar o seu tempo para vir aqui conversar conosco. Muito obrigado por dar essa visão que ela é crítica, ela é pontual, ela é esperançosa também, e ela é muito reflexiva sobre a inteligência artificial, o papel na educação. E eu gostei muito mesmo da sua fala, porque eu senti um forte empoderamento de qual que é o papel da escola. E numa época onde a gente foi tão enfraquecido por tantas coisas, por tantas situações, perceber e relembrar que o professor tem essa urgência, essa importância, é algo que é mesmo muito bom. Então, muito obrigado, meu querido. Valeu mesmo. Aguarde Eu que novos convites. agradeço. Valeu Estou demais. aguardando. Chegou então a minha vez para poder finalizar. Vou te falar que citando, né, poxa, concorrendo ao Oscar e 100 Anos de Solidão, fica difícil para mim, mas eu tenho uma indicação muito boa. Aguardem. Quero dizer que eu gostei muito do programa, sempre que eu discuto educação é algo que eu sinto falta. Os momentos em que nós estamos aqui sem o programa, eu sinto falta de verdade, eu fico muito feliz por poder falar sobre educação, viver educação de diversas formas, o Ar 43, editora do Brasil, a Regiane Taveira, grande elenco de convidados, o Igor aqui com a gente hoje, me ajuda muito a vivenciar isso. Então agradeço muito essa possibilidade. Obrigado por você, meu querido ouvinte, que está aqui com a gente. Quem quiser me encontrar por aí, @Kob, K-O-B Keller, lá no Instagram, e eu continuo fazendo videozinhos de filosofia. Tirei umas férias? Tirei porque professor, né? Agora estou de volta, sempre discutindo algum tema de filosofia, algum tema de história com vocês, que são as minhas duas formações, então tá por lá. De vez em quando tem meu gato, tem alguma coisa que eu tô fazendo, porque é um Instagram pessoal ainda, mas você encontra por lá. E quem tá no TikTok, acha lá o Keller Marcos. Não vai ser difícil, porque não há muitos Marcos Kellers por aí. Um deles sou eu, você encontra com alguma facilidade. E a minha indicação, eu tô muito na vibe do lúdico, gente, se prepara. Eu descobri que ser lúdico, entender um pouco de ludicidade, é algo que dá um fogo na gente que já tá um pouquinho cansado. Bati os 35 ali, eu fiquei meio, nossa, agora não. Falei, não, tem que ter aqui uma vontade. Então eu tô muito no rolê do lúdico, de entender as brincadeiras, o poder do brincar, e eu quero indicar um canal que eu vou indicar outras vezes ao longo desse ano. Se preparem, hein? Quero indicar um canal no YouTube chamado Tira do Papel. Você encontra lá, chama Tira do Papel, que é sobre conversa, sobre ludicidade, sobre o brincar.
para adultos. Você adulto pode criar brincando, pode se divertir um pouco, tem muita coisa sobre produção, então vale a pena você dar uma olhadinha. Te convido a acompanhar o material que, ó, maravilhoso, viu? Maravilhoso mesmo. E, por fim, quero agradecer a você que está aqui acompanhando a gente. E não se esqueça, quero saber mais sobre educação, quero acompanhar, vá lá no Instagram da Editora do Brasil, que é o @editoradobrasil _oficial, e lá você vai encontrar diversos materiais, indicações, novidades, os materiais da Editora do Brasil que existem para facilitar e auxiliar o professor. E também, não se esqueça, temos um projeto muito bacana aqui que quer a sua participação. Tem uma história, um insight, alguma ideia bacana, algo seu que você quer conferir, alguma pergunta, alguma pauta, alguma proposta para enriquecer o Arco 43 e ainda participar com a gente aqui, mandando o seu pedacinho? Mande seu e-mail para arcosaladosprofessores@gmail.com. Repito, arcosaladosprofessores@gmail.com. O e-mail está aqui no post, o Instagram da Editora do Brasil está aqui no post, nossos dados, nossos nomes estão aqui no post também. Dá uma olhadinha e mande o seu contato, sua mensagem, sua fala, sua participação. No mais, agradeço muito a todos, Igor, Rê, grande equipe que está aqui com a gente. Muito obrigado. Bora para 2025, porque é isso mesmo. Eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Diretora de Marketing Helena Posses Leitão. Supervisora de Marketing Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais: instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil, x.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.